O vereador Jean Negão foi à tribuna da Câmara para cobrar providências para o serviço de atendimento do SAMU, que enfrenta a falta de ambulâncias em Palhoça. No mês anterior, creio que no início do mês de outubro, eu fiz uma solicitação para o número 192 para realizar um atendimento de urgência a um cidadão que estava deitado na rua aqui próximo do Campo Noroeste, vítima de agressões físicas, tendo sofrido lesões, e estava incapacitado, deitado no chão, precisando de atendimento. Liguei para o 192, solicitei o atendimento e tive a felicidade como vereador. Quero dizer como a felicidade, porque como vereador eu tenho a obrigação de agir. Naquele momento eu tive a felicidade de ser questionado pela médica que me atendeu, perguntando o porquê que o serviço de emergência e de urgência, o SAMU, no município de Palhoça, estava sendo realizado de forma precária, fazendo inclusive a mim uma afirmação de que naquele momento ela não poderia atender a minha solicitação, tendo em vista que as duas viaturas que atendem ao SAMU na cidade de Palhoça estavam baixadas por defeitos, por problemas que impossibilitasse que essas viaturas circulassem e fizessem o atendimento. Quando via essa tribuna discutir o assunto, tomei conhecimento que o vereador Bala tivera a mesma dificuldade. Fez uma solicitação em um campo de futebol para atender um cidadão palhocense, salvo engano, na região do Brejaru, Frei Damião? Não, Ponte Imaruim, desculpa, na região da Ponte do Imaruim, e não recebeu o atendimento pelo mesmo motivo. Naquela mesma oportunidade, o vereador Pitanta também pediu a palavra para dizer que sofrera a mesma dificuldade. O serviço prestado pelo SAMU, senhoras e senhores, não é um serviço prestado às elites palhocenses, mas também não é um serviço prestado à população carente de Palhoça, porque é um serviço prestado a todos que necessitam da assistência técnica desses servidores contratados, dessa estrutura montada, para ter a garantia, muitas vezes, de sobrevivência. Até porque o caminho percorrido por esses servidores que aqui se encontram pode ser o tempo que irá definir se o sujeito que solicitou o atendimento irá viver ou irá morrer. Os senhores têm dúvidas disso? Tenho certeza que não. Eu quero fazer um relato fático, verdadeiro, de uma situação que ocorreu no último dia 14 de novembro, na terça-feira, por volta das 7h07 da manhã. Ocasião em que a viatura Bravo 7 foi acionada para atender uma ocorrência na rua Otávio Zac, no município. Infelizmente, essa viatura que saíra de um reparo no dia 13 à noite, tendo trabalhado apenas 12 horas antes de ser utilizada para fazer o atendimento dessa ocorrência, quebrou na frente do estabelecimento Fatemp às 7h10. O que aconteceu? Como não puderam chegar a menos de 1,5 km, que deve ser o trajeto entre a Fatemp e até a rua Otávio Zac, que fica ali próximo da antiga Impremol, que todos aqui conhecem, os servidores técnicos, habilitados, qualificados, que prestariam o serviço de estabilização, e aí eu repito, que poderia significar o instante entre o início e o fim da vida daquele paciente,
tiveram que acionar a outra viatura que se encontrava na sede do SAMU, a Bravo 17, que naturalmente, até que se deslocasse até a rua Otávio Zac para fazer o atendimento, é certo que demoraria um pouco mais. E esse pouco mais, senhores vereadores, senhora vereadora, foi predominante para determinar o destino daquele cidadão que fez a solicitação do atendimento do SAMU. Infelizmente, o mal súbito, anteriormente informado no momento da solicitação, se converteu numa parada cardíaca, levando este paciente, este cidadão palhocense, a óbito. Ora, é possível que esse sujeito não tivesse uma chance. É possível que a chegada do SAMU não seria suficiente para estabilizar a situação daquele paciente e evitar o óbito. Mas diante do conhecimento técnico desses profissionais, diante de tudo aquilo que eles têm visto na rotina de trabalho deles, a probabilidade deste sujeito que não recebeu atendimento do SAMU, destaco, apenas porque a viatura quebrou no meio do caminho, poderia ser muito grande. Eles mesmos falam isso. Eles demonstram na face deles o sofrimento por não conseguir executar o trabalho da forma como eles estão incumbidos. Eles estão preparados para chegar lá e dar o atendimento necessário, como eu disse anteriormente, que possa significar a garantia da continuidade da vida deste sujeito, do cidadão palhocense. Mas, infelizmente, por burocracia, por desleixo, por imprudência ou talvez por negligência de alguns gestores, eles não conseguiram prestar o atendimento. Por quê? Porque a viatura quebrou. Mas quebrou quando a viatura? No mês de novembro de 2017, senhores vereadores, essa viatura ela ficou parada. No mês de novembro, melhor, essa viatura trabalhou apenas 24 horas, vereador Bala. Depois daquele dia que nós aqui tivemos uma discussão e que a secretária da Saúde nos chamou lá para conversar, mostrou todos os procedimentos que estavam sendo adotados, informou-nos que o secretário Daniel, juntamente com a secretária da administração, estaria realizando os trabalhos para rejeitar a impugnação apresentada no processo de licitação, para enfim poder contratar a empresa que promove esses reparos nos veículos, e que estava se prolongando no tempo, muito tempo, tendo provocado inclusive a situação de uma das viaturas, salvo engano a Bravo 17, ter ficado parada por quase um mês lá na oficina no Aririúa. É exatamente essa precariedade, senhores vereadores, essa negligência, essa imprudência, essa imperícia, é exatamente isso que tem impedido a realização, a contento satisfatório do serviço prestado pelo SAMU na sociedade palhocense. Não pense os ilustres vereadores que nós estejamos livres de um dia ter que acionar o SAMU para prestar um atendimento a nós. Eu, inclusive, numa situação da minha ex-esposa, que era vítima do lúpus, portadora do lúpus, eu tive que acionar o SAMU para levá-la ao médico. E o serviço de estabilização que eles realizaram nela foi de suma importância para prolongar a vida dela um pouco mais. Infelizmente, ela acabou vindo a óbito, mas foi de grande relevância o serviço prestado por eles. Eu tenho certeza, não quero jogar praga não, espero que não precisemos jamais, mas eu tenho certeza que uma hora nós também iremos precisar.
E nós iremos ter que acionar. E nós corremos o risco de não receber o serviço. Só que nós não podemos esperar isso, senhores vereadores. Nós temos que exigir que o chefe do Poder Executivo, que a secretária de saúde do município, adote providências para que isso não volte a ocorrer. Nós não podemos permitir que a burocracia, senhores vereadores, não podemos permitir que a burocracia contribua para que um cidadão palhocense venha a óbito. O dinheiro não deve estar em primeiro lugar numa sociedade. A vida tem que estar em primeiro lugar. E os gestores municipais têm que adotar todas as providências no sentido de permitir que um serviço desse tenha sua fluência plena. Nós temos servidores qualificados, nós temos médicos e enfermeiros, socorristas, motoristas habilitados e preparados para prestar um serviço a contento. Está lá, nós temos uma das melhores estruturas do SAMU do Estado, me afirmou o vereador Rosinei, mas nós não conseguimos fazer a estrutura funcionar. Esses servidores, eles recebem o dinheiro dos seus salários, o município paga, o Estado contribui, talvez o SUS possa contribuir. Eles querem prestar o serviço, mas estão impossibilitados porque não tem estrutura. Nós não podemos permitir, senhores vereadores, nós não podemos permitir, a vida do cidadão palhocense está em risco, principalmente daquele de menor poder aquisitivo. Temos que adotar uma providência. Senhores vereadores, para conhecimento de todos, eles me trouxeram um relato que em outubro de 2015, 330 ocorrências com 2 ambulâncias foram atendidas. Em novembro de 2015, 300 ocorrências com 2 ambulâncias. Divide isso por 30. Quantos atendimentos são prestados durante o dia? Olha a importância desse serviço prestado à sociedade palhocense, senhores vereadores. Isso tem muita relevância.